as coisas parecem que começam a dar certo para o São Paulo Futebol Clube, as coisas parecem que começam definitivamente a funcionar dentro do Morumbi. Muito importante a vitória do São Paulo nesse sábado à tarde de portões fechados. Triste ver o futebol assim, né? A gente não escuta o barulho da torcida, a gente fica assistindo a um jogo treino, a gente tem uma sensação muito estranha. Porque a composição do futebol, ela subentende um monte de coisas, né? Não o que aconteceu na tarde de hoje, né? Com a ausência completa da torcida, aquele som ensurdecedor do silêncio, porque realmente fica muito esquisito a gente ver futebol dessa maneira. Mas, muito importante a vitória do São Paulo, a vitória do São Paulo num clássico, a vitória do São Paulo de virada. Como eu tenho repetido bastante, a vitória ajuda a solidificar o trabalho, a vitória ajuda a acalmar a torcida, a vitória ajuda a criar expectativa e esperança em dias melhores. É muito importante essa vitória do São Paulo, depois de um primeiro tempo um pouquinho mais complicado e um segundo tempo que o São Paulo realmente conseguiu jogar o futebol e conseguiu virar um placar que parecia bastante difícil de acontecer. É dessa maneira que a gente quer ver o São Paulo, é dessa maneira que a gente precisa que o São Paulo jogue e que continue assim pelas próximas partidas. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, agradecendo demais a participação dos amigos, aí os comentários, as dicas, as críticas, né? Aqueles que concordam, aqueles que não concordam também. A gente fica muito feliz de ter esse retorno de vocês a respeito daquilo que a gente fala. Sempre muito importante deixar claro, o que a gente fala não passa, obviamente, de uma opinião a respeito, né? E vocês, obviamente, podem ficar à vontade aí e fiquem à disposição para poder colocar suas ideias também, para a gente poder, de alguma forma, discutir, interagir com essas informações todas. Tá ok? Bom, muito bem, vamos falar um pouquinho da partida, vamos falar um pouquinho do jogo, né? Como eu já falei há pouco, aquela coisa estranha do estádio vazio, né? Falta a torcida, quando falta a torcida, o negócio parece que fica sem graça. Mas o São Paulo jogou de uma maneira bastante séria. O São Paulo que teve um primeiro tempo em que domina a bola, né? Em que toma conta do jogo de alguma maneira, finaliza várias vezes, cabeceia. O Bruno Alves deu 2 cabeçadas lá no primeiro tempo, em cobranças de escanteio, né? O São Paulo que cria as oportunidades, mas não conseguiu marcar nesse primeiro tempo. O Pato me pareceu bastante ansioso, o Dani se movimentou bem, mas achei um pouquinho disperso, tentou chapéu, tentou algumas jogadas de efeito ali, que poderia ter sido mais rápido. A gente precisa muito dessa criatividade do Dani Alves, né? Mas enfim, o Santos se aproveita de uma única oportunidade e faz uma bela de uma jogada, uma triangulação muito legal nas costas do Reinaldo. O Vitor Bueno não acompanha, né, o Pará, e a bola acaba cruzada para o arremate, sem chances para o Perry. O Perry que já estreou no São Paulo contra o CSA no Brasileiro, jogou um bom tempo contra a LDU, quase não pegou na bola, e hoje realmente também não teve muito trabalho, não precisou aparecer tanto. Teve uma jogada do Carlos Sanches no segundo tempo, que ele saiu no Carlos, saiu num bom tempo para poder recuperar a bola, mas não foi tão exigido. Não foi tão exigido por 2 fatores, basicamente. No primeiro tempo, o Santos se comportou mais defensivamente, tentando de alguma maneira anular as jogadas do São Paulo e tentar sair no contra-ataque. Numa dessas acabou fazendo o gol. E já no final do primeiro tempo, com a perda do Jobson, né? Um jogador que acabou sendo expulso, né? Já tinha um amarelo, aí deu aquela pancada no Dani Alves, não precisa nem falar nada, o juiz já deu amarelo e vermelho, não precisa nem do amarelo de novo, mas o Santos, a partir disso, começa a ter uma série de dificuldades para segurar o jogo do São Paulo. O que acontece? Se a bola do São Paulo é difícil você recuperar, porque ela consegue ser passada de pé em pé de maneira eficiente, e cada vez mais eficiente, é verdade, cada vez mais rápida, cada vez saindo mais da defesa rápida. Eu me lembro que no começo disso a gente criticava bastante, porque a bola ficava muito tempo na defesa. E o jogador recebia a bola e já olhava para trás e devolvia.
né? Preocupado até com essa saída de bola. Hoje em dia não. Parece que o jogador está criando mais confiança e consegue sair com essa bola para frente com mais velocidade e com mais agilidade. Portanto, se é difícil, né? Você tirar essa bola do São Paulo com 11 homens em campo, você imagina com um a menos também. Pois bem, terminou o primeiro tempo, o Santos ganhando de 1-0 e a gente entendendo que a coisa podia se complicar. Por quê? Porque o São Paulo, sim, dominou a partida, mas foi pouco efetivo. Pouco trabalho também deu para o goleiro santista. Teve uma jogada que eu me lembro que o Pato recebe na área e mata mal a bola escapa do pé dele, acabou sobrando para o goleiro. Ali o São Paulo já poderia ter marcado o seu gol, eu vou considerar como um gol perdido. Tá? Mas não foi o que aconteceu. O Santos vira a partida ganhando de 1-0, porém com um jogador a menos. Tal como aconteceu contra a LDU, que o Diniz conserta o time no intervalo. Parabéns, Diniz. Isso é um aspecto positivo do seu trabalho. Eu gostaria ainda, e acho que a gente vai chegar nisso, de você poder consertar o time dentro do campo e a hora que está acontecendo o problema. Mas não tem problema nenhum a gente de alguma maneira esperar o intervalo, arrumar esse time e voltar outro para o segundo tempo. Contra a LDU aconteceu exatamente a mesma coisa, para corrigir aquela volta excessiva na marcação dos jogadores do São Paulo. O São Paulo volta o segundo tempo, aumentando a ocupação no campo da LDU e dificultando a ação deles, né? Ou seja, o São Paulo ganhou a partida, aí já estava com 2-0 no placar e aí acabou ganhando a partida. Pois bem, hoje contra o Santos volta para o segundo tempo, uma alteração ousada, uma alteração interessante, né? E eu acho que é muito importante o treinador fazer esse tipo de coisa. Nós temos criticado o Diniz em algumas coisas, né? E as críticas, repito, são sempre buscando alguma coisa positiva, sempre buscando uma melhora, sempre alertando para as dificuldades que vão ser enfrentadas pela frente. Eu acho que isso é um aspecto legal. Pois bem, o Diniz estava com dificuldades de alteração. Ele estava fazendo alterações que a gente não estava entendendo muito bem. E hoje ele acertou, hoje ele teve nota 10 na alteração. Né? Quando ele vem com o Pablo e tira um zagueiro, o São Paulo tem um jogador a mais, ele mostra claramente que ele veio para virar a partida. E pois é que as coisas começam a dar certo, né? Porque de alguma maneira essa sorte aí ela vem acompanhada, né, da competência, ela vem acompanhada da eficiência também, e a gente consegue crescer um pouquinho mais nessa eficiência, consegue crescer um pouquinho mais nessa competência, consegue evoluir um pouquinho mais daquilo que vem jogando, né? Que o São Paulo consegue, através do Pato, virar a partida. O Pato que marca 2 gols, meu Deus, né? Passou bastante sal grosso, saiu lá os problemas que o Pato tinha, que o Pablo, desculpe, tinha, né? Com relação à marcação de gol. O Pato faz 2 gols, o São Paulo vira o jogo, e muito legal o que eu vi também. Porque aqui é o seguinte, eu sempre repito isso e faz parte do universo do futebol. Quando não é legal, gente, a gente vai fazer as críticas. A gente está triste, a gente está chateado, a gente está revoltado às vezes, a gente está indignado com algumas coisas que a gente vê. E me parece perfeitamente normal que você se comporte assim quando o seu time não atende a sua expectativa. Se atende a expectativa de alguém, maravilha, coloca lá. Acho que o time atende a minha expectativa. Eu estou dizendo com relação ao que vinha acontecendo, né? No desenvolvimento desse trabalho do Fernando Diniz. Porém, tem o outro lado da moeda. Quando a equipe começa a crescer, quando a equipe começa a apresentar um futebol de maneira muito mais eficiente e ganhar a partida, eu já falei várias vezes, né? O pacote evolução, ele subentende o São Paulo jogar mais bola e o São Paulo fazer gols e ganhar. Esse é o pacote evolução. É difícil você enxergar que o time jogou bem com o time perdendo ou com o time empatando, né? Então, assim, é muito importante a gente entender a evolução quando o time se comporta bem, quando o time joga bem e consegue a vitória, que foi hoje, no caso do São Paulo, de virada no clássico. Isso é muito bom, isso é extremamente positivo, né? Então o Diniz arruma o time para o segundo tempo e uma coisa, repito, muito legal que eu vi, uma das coisas legais que eu vi hoje, o São Paulo continua insistindo no ataque mesmo estando já no placar com 2-1 contra o Santos. Isso é muito legal. Ah, Rony, mas você acha que o São Paulo ia recuar? Eu não estou dizendo nem recuar. De repente levar o jogo em banho-maria. Porque o Santos cansou, né? O treinador lá fez o favor de tirar o Carlos Sanches do time, tirou o venezuelano lá
também, mas o menino já estava um pouco cansado. E aí o time do Santos parou de jogar futebol. O time do Santos que é muito limitado. O elenco do Santos é muito limitado. Você percebe pelos jogadores que estão ali, né? O Gesualdo chega até a fazer milagre com aquilo que ele tem em mãos. Pois bem, o São Paulo faz 2 gols, o São Paulo continua insistindo, continua forçando para poder de alguma forma fazer mais gols. E teve outras oportunidades para poder terminar o jogo de uma maneira bastante tranquila. Muito bem. Mais uma vitória, a vitória encorpa, a vitória da personalidade, a vitória engrandece, a vitória tranquiliza e a vitória, acima de tudo, é uma geradora de esperança, né? O torcedor são paulino já está virando lá a chavinha para o modo ilusão, porque começa a ver alguma coisa mais legal e mais consistente acontecendo. Tem um monte de gente que vai falar, não, eu falei lá atrás que ia melhorar, eu falei lá, ótimo, perfeito, você acertou, meu amigo. É assim que funciona, né? Cada um tem a sua visão para o jogo, né? Eu gostaria muito que acertasse e estou enxergando que de alguma forma está acertando. Eu não vou falar em termos de SE, eu não vou falar. Ah, mas se o São Paulo não tivesse feito os 2 gols e perdido a partida, eu não vou entrar nessa discussão, né? Porque não tem cabimento entrar, até porque o São Paulo virou o clássico e ganhou o jogo no seu final. Isso foi muito legal. Destaque para mim? Sim, Tietê. Primeiro e segundo tempo, uma eficiência, né? Jogando muita bola, distribuindo bem o jogo, formiguinha, né? Vários lugares ali do campo, da frente da área, de repente ele aparece na meia também, dando apoio ao Dani Alves, dividindo com o Dani Alves a responsabilidade de carregar essa bola para o ataque. Então, para mim, o cara do jogo foi o Tietê. Hoje, faltou um pouquinho mais para o Dani Alves, perto daquilo que ele produziu na última quarta-feira, né? Faltou um pouquinho mais para o Dani. Achei o Dani um pouquinho disperso. Tentou jogada de letra, tentou jogada de efeito, quase fez um golaço meio de escorpião, né? Mas quis dar chapéu, quis não sei o que lá, tudo bem, faz parte aí do processo. É um cara que tem muita confiança com a bola no pé e, portanto, há de se entender que ele queira realmente fazer isso. Fez uma grande partida, isso em nada vai desmerecer a grande partida que novamente Dani Alves fez. Achei também o Pato disperso. O Pato teve basicamente algumas oportunidades para bater em gol, bateu em gol. No segundo tempo ele bate uma bola rasante, rasteira que passa perto. Porém, em 2 matadas de bola, ele perdeu 2 gols. No primeiro tempo, ele recebe uma bola pelo alto, vai matar a bola escapa do pé dele e cai na mão do goleiro. No segundo tempo, ele recebe uma bola, quando ele dá um tapa nela, a bola escapa. E aí a bola fica para o goleiro de novo. Então ele teve 2 oportunidades que ele podia ter definido e feito 2 gols, né, para aumentar aí a sua artilharia no São Paulo. Uma grande partida, a gente fica feliz, a gente fica muito contente com o que está assistindo e que nós continuemos assim. Eu falei inicialmente que eram 4 finais de Copa do Mundo. 4 finais. A LDU nós batemos, o Santos nós batemos. Infelizmente não vamos conseguir bater no River Plate agora, por força da alteração aí da data, né? A suspensão da partida. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer ainda no jogo do Red Bull no próximo final de semana. Vamos ver essa semana como é que vai ser, o que vai acontecer aí com esse vírus, né? Como é que as pessoas vão se comportar também com relação a isso, para a gente poder ver como é que vai ser ou não ser o jogo do próximo final de semana, né? Que eu acharia muito mais prudente já ter sido adiado como foi esse jogo do último domingo. O São Paulo ganhou. Teve gente que falou para mim, Rony, essa vitória não adianta nada, se perder tudo bem e tal. Não, essa vitória é importante, essa vitória ajuda o São Paulo a somar pontos, o São Paulo chegar lá em cima disputando a liderança geral do campeonato, que vai dar a ele a possibilidade dele ter os confrontos finais dentro do Morumbi. Seria muito legal, né? A gente levantar um caneco aí do Paulistão, seria muito importante o São Paulo conseguir isso. Vamos de alguns salves? Porra, tô devendo um salve para um monte de gente. O Henrique Brancalhon, que está em Jaú, interior de São Paulo, Jaú, que nos deu o Sérgio Baresi. Sérgio Baresi jogou no São Paulo, foi treinador da base do São Paulo, hoje está no Guarani de Campinas. O Jailson Galdino, em Santa Rita, na Paraíba, querida Paraíba, bela Paraíba. O Felipe Alencar, o Felipinho, de Jacareí, interior de São Paulo, Jacareí, no Vale do Paraíba, né? O Renato Dias, que está em Pato de Minas, é a terra do Fernando Diniz. O Manuel Beiro Filho, que está em Dayatuba, também interior de São Paulo. O Tiagão Rosenbraga, em Portugal, o Raiz é internacional. O João Marcos em Itabuna, na Bahia, Bahia é tricolor. O Jamarco Miranda em Manhuaçu, nas Minas Gerais.
e o Luiz Carlos Pereira em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Saudações tricolores para todos vocês. A gente fica muito feliz de poder ter esses novos amigos, de poder compartilhar com vocês a alegria de uma vitória do São Paulo nesse clássico, né? Agora é mais uma semana para trabalhar, mais uma semana para se preparar, e isso de alguma forma não tira o ímpeto, não tira o momento que o São Paulo está vivendo. Serve muito para o Fernando Diniz aperfeiçoar cada vez mais o time, que a gente se fortaleça, que a gente se junte cada vez mais e que as coisas possam acontecer para um caneco, 2 canecos nessa temporada de 2020. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Um abraço, meus amigos.